E já queria pedir a você que abrisse aí a sua Bíblia. Procure aí na sua Bíblia o livro de Eclesiastes. Enquanto você está procurando aí, já o capítulo 1, certo? Eclesiastes, capítulo 1. Já quero trazer aqui uma palavra de alegria, nem mais uma vez poder estar compartilhando da palavra de Deus junto com você nessa noite. É uma alegria poder estar falando do que Deus falou aos nossos corações. E te peço em nome de Jesus, que você nesse momento possa clamar a Deus e pedir a Ele, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nessa noite. Que todas as expectativas que estejam voltadas para nós nessa noite sejam desviadas e colocadas para o Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração poderosamente nessa noite. Vamos orar iniciando. Deus, te pedimos em nome de Jesus e te clamamos pela tua presença aqui neste momento. Te pedimos, Deus, que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está na sua casa nesse momento, cada irmão nosso que está na sua casa assistindo essa live, e assim te pedimos, Deus, que o Senhor fale aos seus corações, que a tua palavra seja manifesta aos seus corações. Os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite nós vamos conversar um pouco e falar sobre o arrependimento, sobre vida cristã. Sobre isso, sobre a questão da vida cristã, eu pedi para você abrir lá no livro de Eclesiastes, porque vamos ler vários textos, vários trechinhos ali do livro de Eclesiastes. Então, antes de começarmos a ler aqui propriamente o texto, eu vou só trazer algumas informações sobre a questão do livro. Entende-se que o livro foi escrito pelo rei Salomão. Esse rei Salomão, que era o filho do rei Davi. O livro, ele está, do início ao fim, ele se relaciona ao dia a dia, ao nosso dia a dia, ao que nós vemos todos os dias nas nossas vidas. Tem uma relação direta ao nosso dia a dia. E ele tem uma visão pessimista, baseada em perspectivas humanas. Nisso aí, durante todo esse momento que nós vamos ter aqui hoje, nós vamos acabar vendo isso. E essa também tem uma visão existencialista, que nós vamos começar a ler agora, já no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Então vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes 1, do versículo 1 até o 11. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Veja como o texto começou. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, e o que foi se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do céu. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo. Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. E ninguém se lembra dos que vieram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Veja que o texto fala, no início, que tudo é inutilidade. Em algumas versões, diz lá que tudo é vaidade. Então, nesse momento, já vemos aí uma visão pessimista sobre a vida humana, sobre a perspectiva humana de vida. Então, o rei Salomão, nesse momento lá, ele tem essa visão pessimista sobre a humanidade. Então, nesse texto aqui, teve uma frase, um textozinho, um trecho, que me chama muita atenção, e ele vai repetir isso várias vezes durante todo o livro de Eclesiastes, que é quando ele diz que tudo é inútil, ou vaidade, em algumas versões. Então, nesse momento, nós vemos ali uma situação de melancolia do rei Salomão. Ele vivia um momento muito difícil para ele. Ele visualiza o mundo, observa tudo o que acontece e diz, tudo é inútil. É como se nada valesse mais a pena para ele. Então, por que essa situação? Por que
Salomão estava dessa forma. Então, se a gente parar para lembrar, o que é que Salomão era? O que é que Salomão era? Vamos pensar aqui. Salomão, se você for começar a buscar mais conhecimento no contexto bíblico, que eu não tenho muito, mas o pouquinho que eu tenho eu estou compartilhando. Salomão era um homem muito rico, um homem riquíssimo. E em vários comentários você encontra que ele era um dos homens mais ricos daquela época. Ele era poderoso, tinha assim, muito poder. Ele tinha autoridade também sobre as suas mãos. Ele era o rei. Uma coisa que Salomão tinha e tinha com bastante foco era a fama. Ele era muito famoso, era conhecido de todas as épocas. Ele também era um homem abastado, um homem sábio, muito sábio, que ele foi conhecido também, a sua fama se deu através disso também, da sua sabedoria. E ele era um homem extremamente estudioso. Ele buscava o conhecimento, ele buscava realmente coisas novas para ele. Os estudos lhe proporcionavam isso. Então, ele buscava e tinha essas coisas, todas essas coisas. Só que todas essas coisas, tudo deste mundo que você puder imaginar, ele teve. Tudo que você puder imaginar, ele teve. E teve de muito, de quantidade alta. Então, veja aí, que mesmo tendo todas essas situações, mesmo sendo rico, mesmo sendo conhecido, mesmo tendo a fama, dinheiro, tudo que você puder imaginar de bens e coisas boas que a humanidade busca hoje, ele entendeu que precisava dedicar, ele entendeu que dedicar a sua vida a estas coisas era correr atrás do vento. Esse trechinho também você vai encontrar em várias partes do livro de Eclesiastes. Então, isso era correr atrás do vento. A sua visão estava na capacidade humana. Ele estava visualizando ali. O ser humano, ele é capaz de quê? É capaz disso aqui. Então, tudo é vaidade. Isso aí é correr atrás do vento. Porém, o grande problema nessa questão toda aí é porque, visualizando ali a capacidade humana, entende-se também que o homem, ele é insaciável. Insaciável. Então, tem uma frase, depois quando eu estava lendo sobre esse texto aqui, eu lembrei de uma frase que eu escutei muito na universidade, que falava assim, quem tem conhecimento tem poder. Não me pergunte quem é o autor dessa frase, porque eu não sei. Eu só lembro que eu gravei essa frase. Então, até no sentido dessa frase, que diz lá que quem tem conhecimento tem poder, até isso, Salomão declara que isso é vaidade, que isso é inútil, que isso é correr atrás do vento. E a gente vê isso nos versículos, no mesmo capítulo 1, nos versículos do 12 ao 14. Vamos ler aqui, e diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículos 12 ao 14. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo que foi feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo isso é inútil, é correr atrás do vento. Então, Salomão vê lá que tudo isso, tudo que ele buscou, tudo que ele alcançou naquele momento, e a humanidade, ele visualizava também tudo que acontecia com o seu povo naquela época, com as pessoas com quem ele vivia, ele visualizou que aquilo ali, tudo que aquelas pessoas estavam correndo atrás, era correr atrás do vento. Então, surgiu ali uma luz, uma coisa que poderia dar algum ânimo a Salomão, que era a sabedoria. Então, no capítulo 2 e no versículo 14, vai dizer lá vai trazer lá uma informação que é muito importante para Salomão, que mesmo em meio às suas crises, ele vê a importância da sabedoria. Diz assim o texto e a palavra do Senhor: o homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Então, esse é o que o texto fala. Então, o homem sábio, ele tem olhos, o homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda em trevas. Então, surgiu ali uma luz de esperança. Porém, na continuação do próprio versículo 14, ele diz que ambos têm o mesmo destino. Então, nesse momento aí, o que é que ele está querendo dizer? Dizendo aqui que todos, mesmo o sábio como o tolo, os dois têm o mesmo destino.
o que é que fez Salomão perder mais uma vez as suas esperanças? Ele vê que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. E isso aí nós vemos também no próprio capítulo 2, versículos 15 e 16. Diz assim: aí fiquei pensando, é a continuação do texto que a gente fez. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para ele. Eles serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos, como o pobre e o sábio, como pode o sábio morrer, como o tolo morre. Então, nesse contexto aí, Salomão visualiza lá, de que adianta você adquirir todo o conhecimento, adquirir toda a sabedoria, e o tolo que não buscou esse conhecimento, nem buscou essa sabedoria, ele vai ter o mesmo destino que eu. Então, o pensamento seria, nós dois vamos morrer. Nós dois vamos ter a morte. E isso também é visto lá no capítulo 9. Se você abrir no próprio livro de Eclesiastes, no capítulo 9, e no versículo 2, que diz assim: todos partilham de um mesmo destino. O justo e o ímpio, bom e mal, puro e impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. Então, todos terão um mesmo destino. Então, cada momento ali que se passa, aquela luzinha de esperança ali para Salomão, foi quebrada porque ele viu que, sendo tolo ou sendo sábio, todos teremos direito à morte e nenhum de nós irá fugir disso. Então vem ali aquela pergunta: e agora? E agora? Ele estudou muito para poder encontrar algo de bom no homem, mas não encontrou. Ele não encontrou nada de bom no homem. Salomão viu que não teria condições de depender ali da situação humana. Ele entendeu que precisaria depender de Deus. E somente de Deus, e exclusivamente de Deus. Então, eu quero pedir já que você passe aí agora para o capítulo 2, Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 24 ao versículo 26, que é onde nós vamos poder ali encontrar uma palavra que vai poder tocar os nossos corações, uma palavra de sabedoria do rei Salomão, que diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Então, nesse momento aqui, nesse contexto, Salomão visualiza ali a situação do povo, como ele era, com quem ele estava convivendo, e vê que o homem agora, ele é quem escolhe. Ele é quem decide o que quer fazer da sua vida. Se ele quer agradar a Deus, ou se ele não quer agradar a Deus. Então, o texto aqui já diz que aquele que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. E ao que não agrada a Deus, pelo que lemos aqui, ele vai ter trabalho, e muito trabalho, para poder ajuntar riquezas, como diz o próprio texto aqui. E essas riquezas só lhe fazem o quê? Perder tempo. No final de tudo, aquele que não agrada a Deus vai ver que tudo é inútil, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Essa frase se repete várias vezes nesse livro de Eclesiastes, para a gente ver exatamente qual o contexto que Salomão estava vivendo. Então, Salomão vê ali que o que vale a pena para a humanidade, o que vale a pena para o homem naquele momento era o quê? Agradar a Deus. Porque a gente sabe que agradar a Deus vai trazer o quê? Sabedoria, conhecimento e felicidade. Então, agrado a Deus, tenho esses bens para mim. Aí, lê-se ali o texto, você vai vendo ali no capítulo 3, ele vai falando lá sobre a questão do tempo,
que existe todo o tempo é determinado debaixo dos céus e da terra. Deus sabe tem tempo para tudo. Inclusive, tem um versículo lá que fala lá que é tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, que é o momento que estamos vivendo agora, né? Infelizmente, é uma situação momentânea, mas é momento de deixar de abraçar. É momento da gente só vivermos juntos em comunhão. Mas, durante todos os outros capítulos ali, capítulo 3 até o capítulo 11, Salomão vai descrevendo ali as situações que vão acontecendo na sua vida, ele vai descrevendo ali essa angústia dele de buscar algo de bom no ser humano, mas ele não encontra. E em vários textos você vai encontrar ele dizendo que tudo é inútil, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Tudo isso só mostra aquele momento de desespero, um desespero, que essa palavra que sou eu que estou colocando, um desespero em Salomão encontrar algo de bom na humanidade. Então, ele, depois de parar, pensar, creio eu que naquele momento ali ele estava precisando realmente de ajuda. Se ele tivesse mais vida na alma naquele momento lá, acho que o pessoal ia ajudar bastante ele, mas no momento não tinha. Ele parou, analisou e viu que a melhor coisa para a vida dele, a melhor coisa para o ser humano, para a humanidade, é direcionar sua vida para Deus. E nada melhor para o ser humano do que direcionar a sua vida para Deus. Então, vamos agora lá para o capítulo 12. É o último capítulo do livro de Eclesiastes. Os versículos 13 e 14. Depois de passar toda essa situação, depois de ver toda essa situação de desespero, não encontrar nada de bom no ser humano, ele, até quero abrir aqui um parênteses, ele vê como a sabedoria e o conhecimento e o temor do Senhor são importantes, que até no versículo 1 do capítulo 12, né, capítulo 12, versículo 1, ele traz ali um conselho ali para a juventude, que busca o Senhor na sua juventude, porque esse é o melhor para a sua vida como jovem. E no capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: agora, já que se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará julgamento de tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Então, o texto diz lá, muito claramente, tema a Deus e obedeça aos mandamentos. Então, duas fontes essenciais para que o homem possa ter esse encontro com Deus, que ele possa ser saciado não simplesmente pela situação humana, mas por Deus. Salomão viu que no ser humano ele não iria encontrar a esperança para solucionar os seus problemas. Ele viu ali que a solução para a sua vida era olhar para Deus, o Senhor que está sobre toda a terra. E olhar para Deus, direcionar a sua fé, as suas esperanças, as suas forças para Deus, implica em você dar a Deus o temor e a obediência. E o temor, interessante da palavra temor que é colocado aqui, que o temor traz sabedoria. E o temor, essa sabedoria vinda através do temor, é vista também no livro aqui anterior, Eclesiastes, né, no caso em Provérbios, no capítulo 1 e versículo 7, que diz lá que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso se repete no capítulo 9, no versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento. E o mais interessante é porque esse versículo se repete mais uma vez no Salmo 111, capítulo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então veja que Salomão, ele mostra lá que precisamos ter temor a Deus. Lembrando sempre que temor não está relacionado a medo. Temor está relacionado a você honrar a um Deus que está acima de você. Obediência, o texto fala aqui que é preciso ter temor e obediência. E obediência nós vamos encontrar lá no livro de João. Agora eu vou sair aqui do Antigo Testamento e vou lá para o Novo Testamento, em João, no capítulo 14 e no versículo 15. Você que está em casa, abra aí a sua Bíblia. João, capítulo 14 e versículo 15, onde a palavra do Senhor fala sobre obediência e diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, nós estamos aqui falando sobre obediência, temor e obediência, que são princípios.
São princípios que Deus trouxe para a humanidade naquela época. São princípios que Deus trouxe para Salomão naquele momento, para que ele pudesse estar ali orientando o seu povo a viver uma vida que pudesse dar ali algum fruto bom para aquela humanidade, para aquele povo daquela época. Então, Salomão olha para o povo e diz, olha, não tem coisa melhor para o ser humano do que você ter temor e obediência a Deus. Essa é a melhor coisa que você pode fazer para você. E isso implica, quando você tem temor e obediência a Deus, isso implica em colocar Deus no centro da sua vida. Gente, eu preciso trazer um destaque sobre esse ponto aí. Colocar Deus no centro das nossas vidas implica em tudo que nós formos fazer, Deus, ele tem que estar no centro. Tudo que nós formos fazer tem que passar por Deus. Tudo que nós formos pensar tem que passar por Deus. As decisões que vamos tomar tem que passar por Deus. Os pensamentos que vamos exercer daqui a uma semana tem que passar por Deus. Todas as atitudes que você vai tomar tem que passar por Deus. Deus tem que ser o centro da vida do cristão, da vida do homem e da mulher que ama a Deus. Isso agrada a Deus. Pois fomos feitos para isso, para colocar Deus no centro. Lembre que no início, quando Deus criou ali Adão e Eva, e Deus concedeu eles ali liberdade para poderem viver na humanidade, todos os dias Deus se encontrava com Adão e Eva e conversava com eles. Deus era o centro. O problema foi quando eles pecaram, que eles tiraram daquele momento ali Deus da sua centralidade e colocaram os seus desejos, as suas vontades, os seus anseios e pecaram. Colocaram o homem agora no centro da vontade deles. Então Deus, ele precisa ser o centro. E por que eu falo aqui que Deus precisa ser o centro no momento que estamos vivendo agora na nossa sociedade? Estamos em meio a um momento de pandemia. E é preciso refletir neste momento se Deus, ele é o centro da minha vida. Assim como Salomão estava vivendo um momento de melancolia, nós também estamos vivendo esse momento de melancolia nos nossos dias. Porque nós não temos mais a liberdade de podermos sair das nossas casas. Só saímos das nossas casas agora se for uma extrema necessidade. Nossos trabalhos agora estão em risco. A minha saúde, ela está em risco nesse momento. A minha família está em risco. E onde está a minha esperança? Por que eu falo e trago essa palavra a você? Quando estourou essa pandemia aí no nosso país, no mundo inteiro, muitas pessoas se desesperaram. E se desesperaram porque os seus olhos não estavam voltados para quem deveria estar. Os seus olhos estavam voltados para o que eu posso fazer nesse momento. Como eu posso resolver essa situação? Como eu posso chegar aqui e dizer, essa situação está resolvida? E quando eles viram que não tinha como se resolver, o desespero tomou conta de toda a nossa sociedade. Então, nesse momento se viu que quem estava no centro não era Deus. Quem estava no centro era o homem. Ele se desesperou. Ele ficou ali, como a gente fala aqui na nossa região, ele ficou aperreado, porque não encontrava a solução para os seus problemas. Porque trabalhar ele não pode mais, não tem garantia nenhuma do seu trabalho. A saúde dele já estava ali prejudicada, arriscada. Então, a esperança acabou, porque a capacidade humana de resolver aquela situação se acabou também. Então, acabou-se ali a esperança. Então, vemos ali que Deus está no centro. Deus não estava no centro, desculpa. Então, nesse momento, eu preciso atentar uma coisa para você. Que o diabo, ele tem trabalhado dia e noite para tirar Deus do centro da sua vida. E pense aí no seguinte, que o diabo, ele não está trabalhando para colocar ele mesmo no centro da sua vida. Ele está trabalhando não para colocar o Satanás, ou então o diabo, ou então o nosso inimigo para ser o centro da nossa vida. Não. Ele trabalha para colocar você no centro da sua vida. E isso é uma teoria satânica. Uma vez eu estava estudando sobre um estudo sobre música, né? E eu ia passar um estudo para uma juventude sobre música satânica. E eu fui ali já jurando que ia encontrar ali dizendo que a música satânica é a música que mostra os demônios, que adora a Deus e tal. E eu vi que o satanismo não prega isso. O que eu entendi é que o satanismo prega que quem tem que estar no centro das suas vidas é o homem.
Colocar o homem no centro e tirar Deus do centro. Desviar o homem, tirar o homem dos seus olhos, né? Tirar dos olhos do homem ali é Deus. Tirar Deus do meio e colocar o homem, para que o homem olhe para si, veja que ele pode, veja que ele consegue. Então, o diabo, ele trabalha todos os dias para tirar Deus do centro das nossas vidas. Então, Deus, ele precisa estar no centro. Se eu não estou no centro, Deus, se eu não estou colocado no centro, é hora de ter arrependimento. É hora de ter arrependimento. Porque na vida do cristão, na vida daquele que confessa a Deus como seu Senhor, ele precisa estar no centro. Deus precisa estar no centro da vida do cristão e não existe outro lugar. Então, IBB e Igreja de Cristo que está escutando está assistindo agora essa live, eu digo a você, abra sua vida, abra seu coração e arrependa-se dos seus pecados. Coloque Deus no centro da sua vida. Não existe outro lugar na sua vida onde Deus deve estar, a não ser no centro. Deus precisa ser o centro da sua vida. Todas as suas coisas, todos os pensamentos, tudo tem que passar por Deus. Arrependa-se, igreja. Arrependa-se dos seus pecados. Deixe Deus controlar a sua vida. Deixe Deus direcionar a sua vida completamente. Arrependa-se. Temor e obediência fazem com que você coloque Deus no centro. E isso promove em você arrependimento. Não pense você aí, igreja, que eu estou falando aqui com pessoas que estão totalmente distantes de Deus. Eu estou falando para você, igreja, também. Arrependa-se dos seus pecados, igreja. E eu falo isso com autoridade, porque quando eu estava estudando esse texto aqui, Deus falou tremendamente ao meu coração que eu preciso me arrepender profundamente dos meus pecados todos os dias. Todos os dias eu preciso mudar a minha vida. Todos os dias eu peco, todos os dias eu me envergonho, meu Deus, com meus pecados. Preciso me arrepender, preciso buscar uma vida nova com Deus. Destemor, que é o contrário do temor, e desobediência, colocam o homem no centro. E isso promove orgulho, que o orgulho leva você à morte. Então, concluindo tudo isso, quando coloco minha vida, minhas forças, minha esperança nas coisas deste mundo, no final, vou ver que tudo é inútil, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E foi isso que Salomão viu. Tudo é inútil se Deus não estiver no centro das nossas vidas. Quando eu me arrepender dos meus pecados e reconhecer a soberania de Deus, Ele me dará sabedoria, conhecimento e felicidade, além de salvação em Cristo Jesus, que é o maior bem que nós podemos receber neste mundo. Busquemos o arrependimento, coloquemos Deus no centro das nossas vidas e vivamos uma vida cheia da presença de Deus. Busquemos ao Senhor com todas as nossas forças e que Deus seja o centro das nossas vidas, porque não existe caminho melhor para termos diante do Senhor. E nesse momento que estamos vivendo aí de isolamento, estamos presos nas nossas casas, busque o arrependimento na sua casa, busque o arrependimento para a sua vida, busque a presença de Deus na sua vida, para que você possa viver coisas novas com Deus. Aproveite o momento que você está em casa agora e busque a presença de Deus na tua vida, porque não existe nada melhor para o cristão do que isso, do que estar diante do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, chore pelos seus pecados, peça perdão a Deus pelos seus pecados, e viva uma vida cheia da presença de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Que Deus possa estar te abençoando e que Deus possa estar promovendo em você arrependimento. Arrependimento que traz frutos de vida, frutos de transformação na sua vida.